Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito diariamente nos meus endereços telemáticos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Neste vídeo, a liturgia de 11 de março de 2023, sábado da segunda semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. O Senhor é misericórdia e clemência, indulgente, cheio de amor. O Senhor é bom para com todos, misericordioso para com todas as criaturas. Salmo 144, versículo 8, oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que pelos exercícios da Quaresma já nos dais na terra participar dos bens do céu, guiai-nos de tal modo nesta vida que possamos chegar à luz em que habitais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da profecia de Miqueias, capítulo 7, versículos do 14 ao 15 e 18 ao 20. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. E como nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver. E como nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são resto de sua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre, o que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais desde tempos remotos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. É o Salmo 103, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 9º ao 10º, 11 ao 12, refrão 8º A. O Senhor é indulgente e favorável. Repitamos. O Senhor é indulgente e favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é indulgente e favorável, pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente e favorável. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é indulgente e favorável. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é indulgente e favorável. Repitamos. O Senhor é indulgente e favorável. Agora temos o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, médico, evangelista. Capítulo 15, versículos do 1º ao 3º e do 11 ao 32. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Vou voltar e encontrar o meu Pai e direi: meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Trecho de Lucas 15, versículo 18. Salve, ó Cristo, imagem do Pai,
A plena verdade nos comunicai, salve ao Cristo, imagem do Pai. A plena verdade nos comunicai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para uma vida distante. E ali esbanjou tudo numa situação desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu pai, é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão sobre o Evangelho. É um texto escrito por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. O título do comentário dele é: Ainda ao longe seu pai o avistou, baseado em Lucas 15, versículos do 1º ao 3º e 11 ao 32. Talvez seja esta a parábola mais conhecida entre aquelas que Jesus contou. Foi popularizada como a parábola do filho pródigo. Alguns a chamam de parábola do filho perdido, no mesmo pacote da ovelha e da moeda perdidas. Outros preferem chamá-la de parábola do amor do pai. Eu também prefiro, diz Santini. Estas 3 parábolas são suficientes para corrigir nossa velha ideia de que Deus se afasta do pecador e mantém distância daquele que erra. Ora, Jesus não se cansou de repetir: Não vim para os justos, mas para os pecadores. Mateus capítulo 9, versículo 13. É comum que os honestos considerem excessivo esse tipo de amor. Dom André Luff comenta: o excesso desse amor se revela sobretudo diante daquele que recusa, diante da ovelha que se perde, diante do filho que o injuria e o abandona. Deus teria algum direito a fechar as suas entranhas
a exigir uma reparação, desculpas. Ele teria o direito e o poder de punir, de golpear, pelo menos de intervir para que o mal não fosse feito, mas tal ideia nem ocorre ao amor. Deus deixa ser, deixa fazer. Deus não se desvia, sai à procura, corre para o encontro. Os justiceiros, e eles são multidão, balançam negativamente a cabeça diante da fraqueza de Deus. Fraqueza entre aspas. Eles continuam clamando pelo castigo de quem erra, pela vingança sagrada, tornam-se juízes do próprio Deus. Se Deus é infinito, como não seria infinito o seu amor por nós? Quanta dificuldade em aceitar que nosso Deus seja humilde, que o amor o faça humilde, que o amante se apague diante do amado, e os amados somos nós. Esta humildade de Deus, prossegue Luff, o coloca ao abrigo de nossos pecados, até mesmo de nossos insultos ou de nossas blasfêmias. Nenhum erro do filho pode acabar com o amor do pai do filho pródigo, nem mudar esse amor em amargura. Deus não se faz amargo com seus filhos pecadores, ele é indizivelmente terno. E não porque ele estaria tão elevado acima dos pecadores, tão distante de sua criatura, que nossas revoltas não pudessem atingi-lo, mas por ser ele tão humilde, todo insulto de nossa parte se torna como amaciado e mergulhado em seu amor. Sonho com o dia em que nossas igrejas terão um cartaz logo no pórtico de entrada, diz Santini, escrito: pecadores, sejam bem-vindos. Abraçados por Madalena, Pedro e Paulo, conhecidos pecadores do Novo Testamento, eles têm à sua disposição o tribunal que tudo perdoa e a mesa que a todos alimenta. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia. Salmo 100, versículo 5º. Parabéns, Santini, por essa reflexão. Vamos agora ao santo do dia. 11 de março é dia de São Sofrônio, bispo de Jerusalém. Eu pesquisei no site do Vaticano. São Sofrônio, bispo de Jerusalém, então, santo de 11 de março. Sofrônio foi bispo de Jerusalém desde 634. Lutou contra a heresia do monotelismo, sustentada pelo patriarca de Constantinopla, segundo a qual em Cristo agia uma única energia divina. Nos últimos anos conviveu com o assédio dos árabes em sua cidade, mas obteve a liberdade de culto para os cristãos. São Sofrônio, rogai por nós. Outro santo do dia 11 de março, Santo Eulógio, sacerdote e mártir. Padre Eulógio foi o mais importante dos mártires de Córdoba. Viveu sob o domínio árabe em sua cidade. Não suportando a tepidez dos cristãos, começou a pregar publicamente contra o Alcorão. Nomeado bispo de Toledo, nunca foi consagrado porque morreu martirizado antes, em 859. Santo Eulógio, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Shalom é paz. Adonai, meu Senhor Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Deus do impossível. Peça e receberá. Segundo o professor e escritor de mais de 100 livros sobre a história da igreja, Felipe Aquino, Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então temos que ter sobriedade, ternura, paciência com Deus. Ele é o Criador do universo, nosso Pai eterno. Então a sua súplica, se for para o seu bem, ele atenderá. Se não for para o seu bem, ele não atenderá. Muitas vezes, quando a gente pede algo e não recebe, só vai perceber que aquilo não aconteceu para o nosso bem
tempos depois, anos depois. Já aconteceu isso comigo. E agora do aramaico eu clamo, o aramaico dialeto de Jesus, eu clamo, conforme dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, Maranatá, ou conforme dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, Maranata, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa onde fica a tônica da palavra, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele voltará. Esse retorno de Jesus, ninguém sabe quando. Nem o dia, nem a hora. Aí acabará esse tempo como conhecemos, esse espaço como conhecemos. Será algo místico, sobrenatural, transcendental. Jesus voltando com seus anjos para o juízo final. A oportunidade de ganharmos o céu, o novo Éden, novo paraíso. A vida eterna junto com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Com todos os nossos amados. A oportunidade é aqui, nessa passagem peregrina pela terra, onde somos vermes, pó. Depois que morrermos, em pouco tempo, nossos corpos se transformarão em vermes e depois em pó. Então, o que vale é o nosso espírito, nossa alma. Nós queremos ir para o céu, viver ao lado de Deus para todo sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.